ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o programa Hora do Estudo Bíblico. Antes de estudarmos a Palavra do Senhor, vamos buscar o Senhor da Palavra em oração. Pai amoroso, agradecemos pelo privilégio de poder transmitir a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, Pai, para que este ministério continue sendo uma bênção para milhares de pessoas em todo o mundo. Senhor, pedimos por uma bênção especial por estes momentos que vamos passar juntos estudando a Tua Palavra. Oramos para que cada ouvinte possa ser abençoado e edificado. Amado Deus, e se alguém que está ouvindo ainda não é salvo, que hoje seja um dia de salvação. Senhor, ajuda-me a dizer a coisa certa da maneira correta. Queremos dar a Ti toda a glória e toda a honra, todo o louvor, que somente o Senhor merece. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, hoje vamos começar uma série de estudos sobre o dia de Pentecostes, esse dia especial do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus e 10 dias depois que ele subiu ao céu, houve então um grande evento. O mundo não tinha visto nada parecido. Este momento é claramente designado na Bíblia como o dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 1. Este foi o dia em que o Espírito Santo desceu do céu para a terra. O cristianismo, em sua observância superficial, celebra o que é comumente conhecido como o Domingo de Pentecostes, mas esta festa é muitas vezes caracterizada pela hipocrisia, pois muitos líderes do cristianismo negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. O verdadeiro crente em Cristo observa este dia em um formalismo vazio, mas vê este dia como uma oportunidade para refletir sobre as grandes verdades de Pentecostes. O fundamental no cristianismo é conhecer os verdadeiros fatos sobre Deus. As concepções do homem a respeito de Deus são muitas e variadas, mas o Deus do cristão é um Deus revelado em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Antecipando o Pentecostes, Jesus disse aos seus discípulos, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Este texto é uma expressão clara da doutrina da Trindade, e dirige nossas mentes para a vinda da terceira pessoa, o bendito Espírito Santo. Agora vamos concentrar a nossa atenção no dia em que ele veio e em todos os eventos emocionantes deste momento. Pentecostes é um evento divinamente planejado. Não foi uma ideia tardia de Deus, não. A vinda do Espírito Santo foi uma parte do plano de redenção, assim como foi a encarnação, morte, ressurreição e ascensão do Filho de Deus. No Antigo Testamento, vemos o Pentecostes através de tipologias e profecias. Originalmente, o Pentecostes era uma festa dos judeus. Eles tinham uma série de 7 festas anuais, que, assim como todos os rituais divinamente ordenados para o povo judeu, eram uma sombra das boas coisas por vir. Estas festas do Senhor são mencionadas em ordem no capítulo 23 do livro de Levítico. A primeira festa era da Páscoa, Levítico 23, versículos 4 e 5. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Bem, esta era a festa de redenção e refletia a libertação de Israel da escravidão do Egito. Isto está registrado em Êxodo, capítulo 12. Lembre-se que o Cordeiro Pascal marcou um novo começo para Israel, porque a partir daquele dia seu calendário mudou. Este mês era originalmente o 7º mês do calendário judeu, mas agora eles estavam experimentando um novo começo, com o passado enterrado para sempre.
O dia da redenção estava próximo. O ano civil continuou seu curso, mas Deus determinou que este fosse marcado como um novo começo. Tudo isso encontra a sua aplicação na experiência cristã hoje. Quando o pecador se aproxima da morte de Jesus Cristo, o passado pecaminoso está enterrado para sempre, e o pecador que crê se torna então uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se um homem está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criação. O pecador que crê nasce de novo, ele recebe uma nova vida, a própria vida de Deus. O passado com sua culpa e punição desapareceu para sempre. Portanto, o dia da conversão é o primeiro dia do novo ano. Em 1 Coríntios 5, versículo 7, lemos que Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Muitas vezes, em reuniões evangelísticas, o pastor pede para alguém dar o seu testemunho. Ele não quer um longo testemunho, mas sim que a pessoa compartilhe como nasceu pela segunda vez. O segundo nascimento é um novo começo. O pecador que crê começa a viver quando nasce de novo. Portanto, este mês foi mudado no calendário de Israel. Era o 7º mês, mas Deus colocou em primeiro lugar. Bem, vamos continuar com as festas judaicas. A segunda era a festa dos pães ázimos ou pães sem fermento. Isto está em Levítico 23, versículos 6, 7 e 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Esta festa está intimamente relacionada com a primeira festa, a Páscoa, e durava 7 dias. Caracterizava-se pela exclusão de fermento nas casas dos israelitas. Aqui surge uma pergunta interessante. O que é fermento? O dicionário define fermento como uma substância utilizada para a produção de fermentação em uma massa ou em um líquido. A porção de massa fermentada utilizada para este fim é chamada de fermento ou levedura. Nos tempos bíblicos, uma dona de casa não ia ao supermercado comprar um bolo, como fazem hoje em dia as donas de casa. Ela guardava um pouco de massa fermentada de uma massa anterior. Este pequeno pedaço fermentado, bem preservado, era dissolvido em água antes da farinha ser adicionada e era amassado junto com ela, como o caso mencionado na parábola de Mateus 13, versículo 33. O fermento pode significar várias coisas: falsa doutrina ou falsos princípios de vida, e nosso Senhor advertiu seus discípulos para ter cuidado. Mateus 16:6 e Lucas 12:1. Quando a levedura ou fermento, mesmo sendo uma porção pequena, é colocada sob calor, o processo de fermentação começa a operar. Existem 5 tipos diferentes de fermento mencionados no Novo Testamento. Vamos a eles. O primeiro, o fermento dos fariseus, que é identificado como justiça própria ou hipocrisia, Lucas 12, versículo 1. Depois temos o segundo fermento, o fermento dos saduceus, a incredulidade, de acordo com Atos 23:8. Em terceiro, o fermento de Herodes, que é o mundanismo, de acordo com Marcos 8:15. Em quarto lugar, o fermento dos coríntios, que é a imoralidade, 1 Coríntios 5, versículo 18. E por fim, o fermento dos gálatas, que é o legalismo, de acordo com Gálatas 5, versículos de 1 a 9. Nestas duas festas judaicas, a Páscoa e os pães ázimos, existe uma série de sequência muito bonita. A Páscoa fala de salvação através do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Como o fermento tipifica o mal, e 7 é o número da perfeição, vemos que a pessoa que confia no sangue de Cristo para a sua salvação irá avançar para o próximo passo na experiência cristã, que é um longo caminho separado do pecado. 1 Coríntios 5, versículo 7 diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Vamos ver agora a terceira festa anual, chamada de Festa das Primícias. Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita,
Então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite para a festa queimada, em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do nosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Não havia nenhuma data definida para a festa das primícias, pois ela era comemorada somente quando o grão estava maduro e pronto para a colheita. No outono, 70 dias antes da Páscoa, os campos eram lavrados e as sementes plantadas. Então, quando chegava a hora da colheita, o comitê escolhido do templo recolhia uma pequena quantidade de grãos. Isto era levado ao templo para ser embalado e apresentado perante o Senhor. Ao apresentar os primeiros frutos do produto natural da terra, Israel reconhecia o poder e a bondade de Deus, pois somente Deus pode fazer crescer os grãos, mas do ponto de vista externo e visível, era um símbolo de algo muito mais profundo e com um significado espiritual. O Senhor disse em João, capítulo 12, versículo 24, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor Jesus aqui estava falando de si mesmo? Sim, certamente. Ele estava se referindo ao momento em que ele se levantaria da morte e da sepultura. Em 1 Coríntios 15, 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Portanto, a festa das primícias, a terceira em Levítico 23, encontra o seu cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés e os profetas podem não ter entendido o significado completo desta festa judaica, mas o Espírito Santo sim. Jesus Cristo é o cabeça vivo da igreja, e porque ele ressuscitou e está vivo, ele tem o poder de dar a vida. Em 1 Coríntios 13, 12, lemos: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Bem, a quarta festa é a de Pentecostes. Tudo o que eu tenho dito até este ponto foi uma introdução para a festa de Pentecostes. Vamos ver Levítico 23 a partir do versículo 15. Depois para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Sublinha aí as palavras 50 dias, no versículo 16. Vamos continuar lendo o versículo 17, do 17 até o 21. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também, com o pão, oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote, e naquele mesmo dia apregoarei que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Nesta passagem, a festa das primícias é mencionada. Observe o elemento tempo. O tempo alegre da colheita de grãos durava 7 semanas, e no dia seguinte ao 7º sábado, ou seja, 50 dias para ser exato. 7 dias em uma semana. 7 vezes 7 é 49, e no dia seguinte, 50 dias depois do 7º sábado, a festa de Pentecostes era celebrada. A palavra grega para Pentecostes significa 50. E aconteceu no 50º dia depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Era o dia de Pentecostes, de acordo com Atos 2, versículo 1. Com a vinda do Espírito Santo, os judeus e gentios, ou seja, os crentes judeus e os crentes gentios, foram feitos co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Efésios 3, versículo 6.
Não devemos, portanto, esquecer que essa mesma verdade está presente na festa de Pentecostes. Vamos voltar para Levítico 23, versículo 22. Esta passagem muitas vezes é ignorada. Vamos ler. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. A expressão para o pobre e para o estrangeiro naturalmente atinge a parte externa da Assembleia de Israel, chegando aos gentios. Um fato que está estabelecido em Gênesis 49, 22 e Isaías 16, 19, e outras passagens a respeito do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo realizou o poderoso batismo de judeus e gentios em um só corpo. 1 Coríntios 12, 13 diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. É necessário acrescentar aqui que não há nenhum registro na Bíblia que diz que Israel observava a festa das semanas até lermos sobre Pentecostes em Atos 2. A graça de Deus em Cristo Jesus se estendia além dos limites de Israel, e o Pentecostes marcou o início do cumprimento do plano de Deus, o Evangelho para todo mundo e para toda criatura. Devemos nos curvar diante de Deus em humilde gratidão quando nos damos conta de que o nascimento da igreja estava sendo preparado através de cada etapa da história da humanidade. Através dos profetas, o Senhor preparou o caminho para a vinda do Espírito Santo. Talvez a profecia mais conhecida que preparou o coração para Pentecostes está em Joel 2, versículos de 28 a 32. Pelo menos Pedro não teve dificuldade em explicar o que tinha acontecido. Pedro disse em Atos, capítulo 2, versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, Pedro estava dizendo a seus ouvintes que o que tinha acontecido no dia de Pentecostes já havia sido profetizado pelos profetas. Mas claro, a profecia de Joel não se cumpriu ali completamente, porque o cumprimento total está intimamente relacionado com a restauração de Israel quando o povo de Deus for redimido. No entanto, a dispensação do Espírito Santo teve seu começo no dia de Pentecostes e se move rapidamente a um fim quando todo Israel compartilhar a plenitude do Espírito Santo. Vamos ver também a respeito da preparação necessária que antecedia o dia de Pentecostes e até aquele dia. Naquele dia, muitas pessoas vieram a Jerusalém, perto e de longe. Certamente, ao voltarem para casa, não permaneceram em silêncio sobre os acontecimentos que ocorreram ali. Ali estavam os discípulos reunidos, e Atos 2:1 diz que estavam todos reunidos num só lugar. Não que eles soubessem de antemão o que iria acontecer, mas o Senhor ressurreto lhes tinha dito para estarem lá, e eles estavam sendo obedientes a esta ordem, que era uma parte da preparação. E seus corações também estavam sendo preparados durante os 10 dias para que não ficassem ociosos, mas em oração e súplicas. Se agora nós tivéssemos esses 10 dias, talvez passaríamos fazendo coisas sem importância. Por exemplo, nós perderíamos muito tempo na frente da TV assistindo programas que não são edificantes. Mas os discípulos passaram estes 10 dias de espera em oração. Tudo estava pronto para o plano de Deus. Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, prepararam o caminho para o Pentecostes. Ouça o que ele disse em Lucas 11, versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quando Jesus fez esse comentário, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Eles estavam orando por ele e por sua vinda. Mais uma vez, o nosso Senhor prometeu em João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A ascensão de Jesus de volta ao Pai não significava que o esforço de Deus para salvar os homens chegou ao fim. Isso teria sido uma obra inacabada. Mas o Espírito Santo viria no lugar do Filho para continuar. O Pentecostes não pegou os discípulos de surpresa. O Senhor Jesus os havia preparado para a sua vinda. Para os judeus, o Pentecostes também era o tempo em que eram obrigados a lembrar a lei do Sinai. Portanto, o Pentecostes era o aniversário da lei, tornando possível a salvação para os judeus e gentios.
Bem, amigo, nosso tempo por hoje terminou. Este é o primeiro programa da série sobre Pentecostes, o dia especial do Espírito Santo. Eu espero que você tenha sido abençoado e aguardo você no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.